Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão 438, pregado na manhã de domingo, 9 de março de 1862, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano em Newington, Londres, Inglaterra. Spurgeon pregou este sermão quando estava com 28 anos de idade. Falai a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi para mim que jejuaste? Para mim? E quando comeis e quando bebeis, não comeis para vós mesmos, e não é para vós mesmos que bebeis? Zacarias 7, 5 e 6. Depois que o povo judeu foi completamente curado de suas tendências idólatras por seus 70 anos de cativeiro, caíram em outro mal. Tornaram-se supersticiosamente respeitosos das cerimônias, mas perderam a vida e o espírito de devoção e negligenciaram os assuntos mais importantes da lei. O farisaísmo, em seu espírito, havia começado na época de Zacarias. Grande atenção era dada às formalidades externas do culto, mas a vitalidade da piedade era desconhecida. A hortelã, o anis, o comim da religião, todos esses eram rigorosamente dizimados, como devem ser, mas a verdade, a misericórdia, o amor, a justiça eram pisadas. Multiplicavam cerimônias para si mesmos, à parte da palavra de Deus. Tinham jejuns que Moisés nunca ordenara, e festas das quais a tenda no deserto nada sabia. Tinham instituído para si mesmos um certo jejum pela queima do templo pelos caldeus. E surgiu uma questão que lhes parecia muito importante: se este jejum deveria ser observado agora que o templo estava reconstruído. Os judeus na Pérsia enviaram uma honrosa delegação a Jerusalém sobre este assunto importante. Eles não receberam uma resposta direta, pois não importava ao Senhor seu Deus se jejuavam ou não, pois ele não o tinha ordenado e não podia aceitar sua adoração voluntária. Aprendam então com relação a todas as cerimônias religiosas. Se não forem expressamente ordenadas por Deus, é de pouca importância como os homens as observam. Na verdade, seria muito melhor se as deixassem de lado. O Senhor ordena tais ofícios em sua palavra? Devemos sempre perguntar: que importa como o ato é feito se o Senhor não o ordenou na Sagrada Escritura? À lei e ao testemunho, se não o encontrarem lá, embora guardem todas as rubricas de sua igreja, não o fizeram ao Senhor, pois ele não o exigiu de suas mãos. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Gostaria que todas as nossas igrejas estivessem dispostas a procurar o fundamento de tudo que fazem na Escritura. Este é o caminho para promover verdadeira unidade cristã. Não esconder nossas opiniões, mas falar claramente. Não nos acomodar em nossos antigos rituais ou práticas, mas examiná-los e ver se são de Deus ou não. Pois estejamos certos disso, que se fizermos qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, seja qual for o espírito com que o fizermos, ou quão bem o executemos, não é um serviço que Deus possa aceitar de nós. Entretanto, embora esses delegados não tenham obtido resposta sobre esse ponto, uma vez que não era relevante se jejuavam ou não, eles receberam algumas informações sobre um assunto muito mais vital. Foram informados pelas perguntas feitas a eles que toda a vida de piedade deve ter Deus como seu objeto e não o homem, senão não é nada diante dele. A questão lhes foi solenemente feita e dela dependia tudo. Quando jejuastes, jejuastes para mim? Ou quando vocês festejaram em seus dias de festas solenes, não comeram para si mesmos e não beberam para si mesmos? Esta manhã tentarei trabalhar esta grande verdade escriturística, primeiro mostrando que em nossa adoração fazê-la para Deus é o principal. Em segundo lugar, que no mundo nosso serviço a Deus deve ser feito por causa dele, senão não é nada.
E em terceiro lugar, usaremos nosso texto como um teste de nossa condição diante de Deus, perguntando-nos solenemente se temos vivido para Deus ou se temos vivido todo esse tempo para nós mesmos, comendo para nós mesmos e bebendo para nós mesmos. Primeiro de tudo, com relação à nossa adoração. Vocês sabem, irmãos, que há vários modos pelos quais a igreja cristã tenta adorar a Deus. E não estamos aqui esta manhã para discutir a aceitabilidade desses diferentes métodos. Se será por livro ou espontâneo, se será com som de música ou com as vozes alegres de homens e mulheres, se a cerimônia será pomposa ou simples, se será debaixo da cúpula consagrada ou em uma câmara comum. Estes são assuntos de menor importância, pois dizem respeito apenas ao corpo, enquanto temos agora que lidar com a alma da adoração. Temos propensão a cometer um erro e valorizar o culto do dia de domingo e em outros dias por algo que Deus não considera. Por exemplo, no canto dos louvores a Deus, é bom ter melodia e afinação para que possamos cantar com entendimento, assim como com o nosso espírito. Mas, afinal de contas, se alguém se satisfizer porque sua voz esteve em harmonia e no ritmo ao cantar as palavras do hino, se ele pensar que, por isso, louvou a Deus, ai de quão enganado ele está. Ou na oração, se pensarmos que uma certa fluência, uma aparente reverência e propriedade de expressão são as únicas coisas necessárias, e se esquecermos que estamos adorando a Deus, ai de nós. O que é a nossa oração? Poderíamos muito bem ter ficado mudos. E se na pregação nossos ouvintes considerarem apenas a ortodoxia da doutrina, ou a eloquência, ou a adequação do estilo, ai deles. Eles não adoraram a Deus, porque em tudo isso esquecem a pergunta: ouvistes como para Deus? Cantastes como para Deus? Orastes como para Deus? Pois senão, embora o sermão seja ortodoxo e eloquente, embora o canto seja como a voz de muitas águas, embora a oração suba ao céu e pareça ser irrepreensível em expressão, ainda assim o culto é apenas vão e sem valor, carente de santidade para o Senhor, pois não é feito como para Deus e não é realmente uma oferta para Ele. Tomem isso como guia esta manhã e creio que posso falar diretamente às suas consciências. Quantos que frequentam a casa de oração adoram a Deus descuidadamente? Eles cantam, mas com não mais coração do que se estivessem cantando em suas próprias casas alguma melodia comum. A oração é feita e muitas vezes essa é a parte mais monótona do culto. E os seus olhos vagueiam por aqui e por ali. Ou, se os olhos da cabeça estão fechados, os olhos de seus corações estão bastante abertos, mas olhando não para Deus, mas para a vaidade. E quando o sermão é pregado, eles se importam pouco com a sua mensagem preciosa, ou se prestam alguma atenção, ainda assim, que cansaço é. Você vê em algumas congregações cabeças balançando e olhos que se entregam ao sono. Eles acham que não há nada de particular em ouvir o Evangelho. Ouvem o apelo do embaixador de Deus como se fosse uma história contada 3 vezes, mas é só isso. Se fosse uma oração sobre política, eles poderiam estar muito mais entusiasmados do que estão. E se fosse algo que tocasse em seus bens pessoais, eles estariam ansiosos para captar cada palavra. Mas como é apenas sobre suas almas, apenas sobre a eternidade, apenas sobre a glória de Deus, não tem importância. Agora, pensem vocês que o fato de vocês assim irem à casa de Deus é aceitável aos olhos dele. Se vocês vêm assim, vocês não vieram a ele. Vocês não vieram para adorá-lo. Como ele pode aceitar isso de vocês? O que vocês pensariam se um cortesão que pretendesse estar honrando o seu monarca estivesse cochilando diante do trono, dormindo na câmara de audiência? O que vocês pensariam se alguém tivesse audiência com um rei e, enquanto a petição ainda estivesse em suas mãos, estivesse olhando em volta com um olhar vazio ou virando as costas para o trono? Certamente, isso seria um insulto em vez de homenagem. E bem poderiam os portões do palácio estar barrados para sempre contra o miserável cuja conduta fosse tão infame. Tenhamos cuidado para não nos contentarmos apenas em sentar em nossos bancos e manter uma aparência decorosa na casa de Deus, pois Deus abomina o sacrifício onde não se encontra o coração. O número maior de nossos frequentadores erra de outra maneira. Eles não são totalmente descuidados, mas ainda assim sua adoração não é feita como para Deus.
pois estão satisfeitos apenas com o culto em si. Desde que tenham cantado, tenham se unido de alguma forma na oração e até certo ponto tenham desfrutado do culto, estão satisfeitos, embora nenhum orvalho do céu repouse sobre seus corações. Eles olham apenas para o homem e não além. E se o ministro estiver em um estado de espírito baixo, e quem mortal pode evitar isso às vezes? Essas pessoas, nunca tendo aprendido a buscar a Deus em seu santuário, dizem que não foi um meio de graça para suas almas. O cântico estava vazio, e como não haviam aprendido a tirar diretamente do poço, voltaram para casa sedentos. Eles olharam para o homem e nunca pensaram em seu mestre. Não é de admirar que a oportunidade tenha sido perdida para eles. Bem-aventurados são aqueles que vêm à casa de Deus para usar os meios, mas não para descansar neles, desejando encontrar o Deus dos meios nos meios. Como é glorioso quando o cântico me leva aos átrios do céu. Como é abençoado quando a oração é oferecida, se minha alma pode respirar seu desejo no ouvido de Cristo e ter comunhão com Ele. É abençoado estar na casa de Deus quando o Senhor mesmo está no meio de nós. E se o pregador falhar? Ainda assim, se durante todo o tempo estou elevando meu coração a Deus, desejando que a verdade me seja benéfica, irei lucrar sobre ele. Ele pode ser rude, mas não será para mim. Suas expressões podem estar fora de ordem, mas alcançarão meu coração. E mesmo que seu coração não seja afetado, o meu será, se eu estiver tendo relações com Deus e não com o homem. Quantos de vocês vêm aqui para ouvir o homem, para satisfazer sua curiosidade, para deliciar seus ouvidos, para encontrar assunto para conversa, mas não para contemplar a beleza do Senhor, nem para indagar em seu templo? Bem, ficamos felizes em vê-los de qualquer maneira, pois esperamos que, estando no caminho, Deus se encontre com vocês. Mas gostaria que fossem salvos, então vocês viriam aqui para ouvir a palavra de Deus, para falar com Deus, para dirigir-se a Deus. Não é verdade que alguns de vocês não usam o dia do Senhor e a casa de oração para seu verdadeiro propósito, que é que o homem possa encontrar-se com Deus? Havia um homem que professava grande amor ao seu amigo e, portanto, passaria um dia em sua companhia. Ele bateu à porta e o servo disse que o mestre não estava em casa. Não importa, disse ele, vou esperar dentro e descansar. Ficarei muito bem mesmo que o mestre não esteja em casa, se você me trouxer abundância para comer e beber. Então ele entrou, pegou uma cadeira e se acomodou muito confortavelmente e se banqueteou até o contentamento do seu coração. E foi para casa, se vangloriando de ter desfrutado da visita. Então seus companheiros lhe perguntaram: o mestre estava lá? Ah, não, ele não estava. Mas pensei que você foi lá vê-lo. Ele havia fingido um grande desejo de conversar com seu amigo, mas evidentemente era falso, pois se tivesse ido ver o mestre e o mestre não estivesse em casa, ele teria dito: bem, vou voltar outro dia, mas perdi minha tarefa desta vez. Assim, há alguns que vão à casa de Deus, acham que vão lá para adorar o Senhor, não têm desfrute de sua presença, não têm comunhão com seu Filho, não têm a habitação do seu Espírito, mas desfrutam do dia mesmo assim, o que mostra que não foram adorar a Deus de modo algum. Quando lhes fazemos a pergunta: porventura jejuaste para o Senhor? A resposta dele deve ser: não, verdadeiramente buscamos apenas a nós mesmos, não buscamos a presença do Mestre. Mas há outros, e estes não são poucos, que pensam que adoram a Deus aceitavelmente, quando o fazem apenas como uma questão de costume. É um fato lamentável que em muitas partes suburbanas dessa grande cidade, onde novas vilas estão surgindo, milhares de pessoas nunca frequentam nenhum lugar de culto. Não direi porque, estando no campo, estão afastadas das saudáveis restrições da sociedade, mas porque, de qualquer maneira, não sentem suas restrições. Podem passar a manhã na cama ou a tarde no jardim, muito felizes por não estarem sob a triste necessidade de ir a um lugar de culto. Mas com alguns de vocês é o oposto. Vocês estão em uma posição em que dificilmente seriam considerados respeitáveis se não frequentassem uma igreja ou capela. E assim, vocês vão. Amanhã de domingo os vê devidamente vestidos com suas melhores roupas. E vocês entram na casa de Deus com a multidão. Mas se vocês vão lá apenas como uma questão de costume, não pensem que Deus aceita a sua adoração, pois vocês querem agradar muito mais a sociedade e parecerem respeitáveis, quem sabe até serem vistos como espirituais, do que se deleitar e desfrutar
da comunhão com Deus. Já ouviram falar do viajante que, quando estava na Inglaterra protestante, era considerado um seguidor devoto dos reformadores. Algum tempo depois, seu curso de viagem o levou a Roma, e sempre que havia a missa, ele podia ser observado entre a multidão, inclinando-se como eles, um católico fervoroso. Logo, ele fez uma viagem a Meca para ver o mundo, e lá, entre os maometanos, era tão reverente quanto qualquer um, totalmente disposto a receber o dogma do falso profeta. Alguns que ouviram isso disseram: "O que é isso? Como você age assim?" E ele disse: quando estou em Roma, faço como os romanos fazem. E quando estou em Londres, faço como Londres faz. E quando estou em Meca, faço como Meca pode fazer. Tanto faz para mim. E imediatamente todos que o conheciam o desprezaram. Temos alguns assim na Inglaterra. Eles acontecem de viver perto de pessoas cristãs e fazem o mesmo que elas. Meus queridos ouvintes, receio que muitos de vocês teriam sido idólatras se isso fosse costume neste país. E se assim fosse, qual é o valor da sua adoração? Sem dúvida também, há uma pequena quantidade de pessoas frequentando todos os lugares de culto que vêm como uma questão de lucro, o que é detestável. Ouvimos falar de algumas cidades do interior, não acho que isso aconteça muito em Londres, pois não é rentável, onde as pessoas perguntam: qual é a congregação mais respeitável desta cidade? Devemos tomar um assento lá. Agora, o que estão fazendo quando fingem estar adorando a Deus? Bem, senhores, se esse for o motivo pelo qual vão a um certo lugar de culto, estão seguindo o seu ofício no dia do Senhor. E no que diz respeito ao pecado disso, poderiam muito bem ter sua loja aberta quanto fechada, pois levam suas lojas nas costas para o lugar de culto. Suspeitamos que alguns venham até nós por esse motivo. Cristo tinha seguidores assim. Havia pães e peixes para distribuir e, portanto, eles se extasiavam. Que pregador doce! Que ministério lucrativo! Somos tão alimentados sob ele. E eles se reuniam em multidões para ouvi-lo, para depois comer e se fartar. Lembro-me de um caso desse tipo, que veio ao meu conhecimento. Pregando pelo campo, eu havia notado frequentemente em um certo condado um homem com uma túnica que era um seguidor regular. Ele parecia estar incrivelmente atento ao serviço, e pensando que ele parecia ser um homem extremamente pobre, um dia dei-lhe 5 shillings. Quando preguei a 20 milhas de distância, ele estava lá novamente, e dei-lhe mais ajuda, imaginando que ele era um filho de Deus experimentado. Quando pregava em outro lugar no mesmo condado, ele estava lá novamente, e de repente me ocorreu se aquele homem não encontrava algo mais atraente nas palmas das minhas mãos do que nas palavras dos meus lábios. Então não lhe dei mais nada. Da próxima vez que o vi, ele se colocou em meu caminho, mas o evitei. Então, finalmente, estando novamente no mesmo condado, ele se aproximou e pediu-me algo. Não, eu disse, você não receberá nada agora. Vejo porque você veio. Você só veio fingindo se deleitar na palavra e ser tão beneficiado por ela quando é lucro que você obtém de mim, não lucro do Evangelho. Essas pessoas, há dessas em todas as congregações, deveriam pelo menos estar bem cientes de que sua adoração fingida a Deus é detestável aos olhos dele. Se você tivesse carne em suas mãos e um cachorro seguisse, você poderia se sentir satisfeito que o cachorro tivesse tomado grande afeição à sua pessoa. Mas assim que a carne se fosse, quando ele virasse as costas, você descobriria que era uma afeição pela carne e não por você. Assim são alguns que vêm à casa de Deus. Eles têm uma afeição pelo que é dado pela caridade dos santos, mas não têm amor pelos santos, nem pelo mestre dos santos, ou pelo que Deus pode dar a eles, soluções para os problemas, etc. Quanto mais cedo essas pessoas corrigirem seus caminhos, melhor. Esse amor interesseiro, esse amor a Deus pelo que recebem dele, é desprezível para homens honestos e deve ser uma abominação aos olhos do Altíssimo. Mais uma vez, neste ponto, sem dúvida, alguma adoração pública é oferecida por aqueles que frequentam nossos santuários na ideia de que estão obtendo mérito com isso. Bem, Senhor, então você orou porque pensou que poderia expiar o pecado com isso. Você cantou para ajudar a si mesmo a chegar ao céu. Você ouviu um sermão para ajudar a si mesmo a ser aceito diante de Deus. Você fez isso para si mesmo, e a voz do Senhor para você é: fostes porventura jejuar para mim mesmo? Não comestes para vós, e não bebestes para vós?
toda adoração e culto a Deus, feitos com a intenção de que possamos ser meritoriamente salvos, é realmente apenas um serviço prestado aos nossos próprios interesses e não a Deus. Como podemos esperar que o Eterno aceite como uma oferta a si mesmo o que é realmente uma oferta ao nosso egoísmo? Mas um homem não deve fazer nada para se salvar? Você pergunta. Não, respondo, não. Ele deve deixar que Cristo salve. Pela fé, ele deve se colocar nas mãos de Cristo para que Cristo salve. Então, depois disso, ele pode fazer tanto quanto puder em gratidão ao seu Salvador. Porque, senhores, quando seus trabalhos e serviços são feitos para ganhar uma retidão, vocês acham que conquistam a aprovação do céu? O quê? Construir um palácio para Deus com a lama do seu próprio egoísmo? Pensar que Deus pode ser subornado para abençoá-lo por feitos que vocês fizeram com o ego como motivo? Deus odeia aquilo que um homem faz com a ideia de que pode conquistar o amor do Senhor por isso. Vocês devem vir a Deus como indignos de qualquer coisa de suas mãos, aceitar seu amor e sua misericórdia livremente, e então ir e viverem para a sua glória, obedecê-lo e orar e cantar e pregar se puderem, mas nunca com a intenção de obterem o bem para vocês mesmos com isso, mas apenas para glorificá-lo e no final poderem entrar em seu descanso. Digo, e com isso deixo o ponto, que aquela adoração, e somente aquela adoração que é para Deus e não para si mesmo em nenhum sentido, Deus aceita. E quer seja com o objetivo de lucro temporal, ou por mero costume, ou com a intenção de mérito, que frequentamos ordenanças espirituais, ritos, cerimônias, ou o que quer que seja, não fazemos nada que Deus possa receber, e poderíamos muito bem ter deixado tudo isso sem fazer. Pois esse tipo de culto, o culto centrado em nós mesmos, é na verdade uma imensa abominação. Mas agora vou me voltar para um círculo mais amplo por um momento ou dois. Por isso podemos testar todos os outros atos religiosos dos homens. Muitas ações corajosas foram feitas com o som do qual o mundo ecoou por anos que, no entanto, nunca foram recebidas pelo Altíssimo. Alguns serviram a Deus por ostentação, para que pudessem mostrar quão grandes coisas poderiam fazer. Lembre-se de Jeú, quando ele disse: venha, veja meu zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Jeú tem muitos imitadores. Empreste-me sua caneta, Senhor. Sim, eu aqui escrevo meu nome para 5.000 libras no topo da lista. Isso não é uma oferta aceitável para Deus? Há muitos poucos na Inglaterra que darão tanto quanto eu dei. Coloque em todos os jornais, o mundo deve saber que ainda existe um homem liberal. Não é esse presente esplêndido aceito? Não, irmãos, certamente não, porque foi dado para seu próprio louvor e glória, e não para a glória de Deus. Então, se for a nossa sinceridade na pregação do Evangelho, se somos apenas sinceros para que as pessoas possam pensar que somos sinceros, se somos apenas zelosos para que os homens possam dizer de nós: esse homem faz mais do que o resto, que homem zeloso e sincero ele é, não oferecemos nada a Deus. Temos sacrificado em nossos próprios altares e oferecido incenso diante de nossa própria imagem. Certo rei tinha um menestrel e ele o mandou tocar para ele. Era um dia de festa, as taças estavam transbordando e muitos grandes convidados estavam reunidos. O menestrel colocou os dedos entre as cordas de sua harpa e acordou todos para a melodia mais doce, mas o hino era para a glória dele mesmo. Era uma celebração das proezas da canção que o bardo havia realizado. Ele havia superado a harpa de Howell e emulado o grande canto de Llewellyn. Em tons grandiosos, ele cantou sobre si mesmo e todas as suas glórias. Quando a festa acabou, o harpista disse ao monarca: ó rei, dê-me minha recompensa, que a recompensa do menestrel seja paga. E o rei disse: você cantou para si mesmo. Pague-se, seus próprios louvores foram o tema. Seja você mesmo o pagador. Ele gritou: eu não cantei docemente. Ó rei, me dê o ouro. Mas o rei respondeu: tanto pior para o seu orgulho, que você deveria desperdiçar tanta doçura consigo mesmo. Irmãos, mesmo que o homem fique grisalho nas realizações de boas obras, ainda assim, quando no final é sabido que ele fez tudo para si mesmo, seu Senhor dirá: você fez o suficiente aos olhos dos homens, mas tanto pior, porque você fez apenas para si mesmo, para que seus próprios louvores fossem cantados e para que seu próprio nome fosse exaltado. Este é um texto singular em Oséias. Israel é uma videira vazia. Ele produz fruto para si mesmo. Havia fruto, apenas era produzido para si mesmo. O que perante Deus é vazio.
Cuidado com a ostentação. Esteja pronto para servir a Deus quando ninguém pode ver você. Prefira não deixar que sua mão direita saiba o que sua mão esquerda faz. Fuja até mesmo do pensamento de conseguir um mercado para sua própria honra. Vá você para trás do muro e sirva o seu mestre antes que soe a trombeta diante de você nas ruas. Quando o Sr. Morrison, o missionário para a China, precisava de um assistente, o Sr. Milne, depois o célebre Dr. Milne, se ofereceu. Logo que os examinadores conversaram com ele, viram que seu coração estava suficientemente certo, mas ele tinha uma aparência rude e uma falta de expressão. Quando o jovem saiu da sala, um dos examinadores disse: "Ele mal é uma pessoa adequada para enviar. Precisamos de um homem de maior intelecto." Finalmente, concordaram que seria melhor enviá-lo como servo, o servo da missão, para fazer o trabalho doméstico, limpar as botas do Dr. Morrison e coisas do tipo, eu suponho. Então o Dr. Philip foi solicitado a comunicar isso a ele, e ele lhe disse que o comitê não sentia que ele estava qualificado para ir como missionário. Ele se importaria de ir como servo? O olho do jovem brilhou e ele disse: "É uma honra grande demais para mim mesmo que eu seja apenas um lenhador e um carregador de água para o Senhor meu Deus." E assim ele partiu, e depois, como você sabe, tornou-se um dos missionários mais úteis. Quantos homens teriam dito: "Senhores, eu não vim para isso. Isso é me tratar com falta de respeito. Certamente vocês não sabem quem eu sou, senão não suporiam por um momento que eu estaria disposto a ser apenas um mero serviçal e empregado." Eles não conhecem o Senhor, que desejam apenas o serviço dele pela honra que traz, mas têm seus corações certos diante dele, que não querem nenhuma honra para si mesmos, mas apenas desejam que seu nome seja exaltado acima dos montes, que ele seja famoso na terra. O que você diria de um trabalhador que você empregasse para construir uma casa para você e que, quando a casa estivesse pronta, preparasse uma pedra com seu próprio nome para ser colocada bem na frente, para que todos pudessem dizer que ele a construíra? Bem, você diria: "Não, Senhor, é meu escolher a inscrição, é minha casa, não sua." Você já ouviu falar de uma caneta que, depois que o livro foi escrito, exigia que seu próprio nome fosse colocado na parte inferior? Era suficiente que o verdadeiro autor fosse conhecido. Que importava se era uma caneta de ouro, uma caneta de aço ou uma pena que o escrevia? Então você e eu somos apenas canetas de Deus. Ele nos usa, e por que deveríamos nos importar em ser conhecidos? Não, que o verdadeiro autor seja conhecido, pois somos sua obra, criados em Jesus Cristo para boas obras. Uma das diferenças entre John Wesley e George Whitefield era esta: o Sr. George Whitefield tinha toda a popularidade, ou até maior, do que o Sr. Wesley, e toda a oportunidade que John teve de fazer uma denominação. Mas ele disse: "Não, eu não poderia fazer o que ele faz. Deixe meu nome perecer, deixe apenas o nome de Cristo durar para sempre." Chegará o dia em que o homem que estava disposto a que o seu nome perecesse, em vez de suplantar o nome mais brilhante de Cristo, brilhará ainda mais por esta autonegação. Cuidemos para que não tenhamos fins sinistros, nem objetivos egoístas em vista, mas que seja somente Deus, somente Cristo e somente sua glória, ou então podemos nos perguntar novamente: por acaso vocês jejuaram para mim mesmo, para mim? E quando comeram e beberam, não comeram e beberam para si mesmos? Novamente neste ponto, quantas de nossas ações religiosas, nossas tentativas de propagar o Evangelho de Cristo foram muito promovidas por disputas e rivalidades? Às vezes, a disputa ocorreu em uma única congregação e uma nova igreja foi construída porque algumas poucas palavras desrespeitosas foram ditas e um pequeno desacordo amadureceu e apodreceu em uma briga. O público em geral pensava: bem, as pessoas que contribuíram para este novo lugar devem certamente ter prestado algum serviço a Deus, enquanto pode ser que tenha sido realmente um serviço ao diabo, pois eles só o construíram para satisfazer seus próprios ressentimentos e dizer àqueles que deixaram: veja como podemos nos dar bem sem vocês. Com que frequência diferentes cristãos se esforçaram para aumentar suas congregações ou suas denominações por espírito de ciúme e emulação. Os wesleyanos estavam despertos, então os batistas deveriam estar, ou a igreja da Inglaterra tinha uma escola e, portanto, os dissidentes também deviam ter. Quantos correram na corrida para manter o ritmo ou exceder seus rivais?
Agora, sobre essa rivalidade e conflito, seja qual for o que os outros possam ter dito sobre isso, nós só dizemos: essas coisas não são de Deus. O Senhor pode dizer de tudo o que fizemos por mero orgulho denominacional, por emulação e para fazer nossos próprios nomes grandes na terra. Acaso jejuaram para mim mesmo? Para mim? Quando comeram e quando beberam, não o fizeram para vocês mesmos? Eu gostaria que todos nós estivéssemos contendendo fervorosamente pela fé e provocando uns aos outros ao amor e às boas obras, mas fazer o bem apenas pelo motivo de fazer mais do que alguém que considero meu rival não é servir a Deus, é indulgir minhas paixões mais fracas sob o pretexto de honrar o Senhor. Ó irmãos e irmãs, tenho tido que me fazer esta pergunta dezenas de vezes. Eu fiz isso para Deus? Eu tenho saído gemendo deste púlpito porque não pude pregar como desejava, mas isso tem sido o meu conforto. Bem, eu desejei glorificar a Cristo. Eu desejei libertar minha consciência do sangue dos homens. Eu queria contar aos homens toda a verdade, gostassem eles ou não. Mas às vezes, quando tenho ido melhor e as palavras têm fluído fluentemente e as frases têm tido um pouco de polimento nelas, elas não têm muito a qualquer momento. Tenho pensado: bem, eu fui bastante bem esta manhã. Nesse momento, minha consciência tem me ferido. Você fez as pessoas ficarem satisfeitas, mas glorificou o seu mestre? Você pôs o machado aos pés da árvore? Você desceu em suas consciências? Você se esforçou para enfiar o prego bem no coração deles? Você poderia ter feito melhor com palavras rudes do que com aquelas declarações enfeitadas. Não tenho inquietação com frases ásperas, mas tenho quando não tenho sido sincero na causa do meu mestre. Eu acho que deve ser assim com vocês às vezes também. Vocês, professores da escola dominical, estão certos de que ensinam para Jesus Cristo? Não é possível que vocês ensinem por costume, ou que o façam porque gostam da associação com seus colegas professores? Vocês, distribuidores de folhetos, estão certos de que quando distribuem os folhetos é com a ideia de ganhar almas para Cristo? Não é porque suas consciências lhes dizem que deveriam estar fazendo algo? E vocês que saem pregando, estão certos de que pregam apenas pela glória de Cristo? Não acontece às vezes que são tentados a se glorificar e tentar ser finos e grandiosos quando deveriam ser simples e francos e sinceros com as almas dos homens? Quando penso em alguns que passam toda semana escrevendo seus sermões e aprimorando cada linha e cada frase, tenho medo de que haja algo de si mesmos lá. E quando ouço alguns pregadores com uma dicção tão esplêndida, com palavras tão bem escolhidas, não consigo deixar de pensar que deve haver um sacrifício para o gênio da oratória ou para a beleza da eloquência, em vez da causa do mestre. Eu digo de tudo que é feito por si mesmo: que caia, que Dagon caia. Quebrem essas imagens, todas elas, golpeiem-nas como o orgulhoso filisteu ou o rei babilônico orgulhoso. O que temos a ver com a autoadoração idólatra? Ó Senhor, nos livre disso. Não vou detê-los mais neste ponto quando tiver dito mais uma palavra. Embora este seja um país protestante, é além de qualquer dúvida que há alguns suficientemente papistas para realizar grandes atos religiosos como forma de mérito. Que fileira bonita de asilos foi erguida por aquele avarento velho e mesquinho como uma expiação por suas propensões ao acúmulo. Que doação esplêndida para aquele hospital. Uma coisa muito apropriada, de fato. Mas a pessoa que a deixou nunca deu um tostão a um mendigo em sua vida. E ele não teria dado agora, apenas não poderia levá-lo consigo no caixão. E então ele o deixou como uma expiação pelo pecado. Às vezes, as pessoas pensam que fazer algum ato religioso que exija mais delas as levará ao céu. Frequentando reuniões de oração da igreja, jejuando, trabalhando e usando seus talentos na igreja, doando dinheiro para se colocar vitrais na janela, dando um novo órgão ou algo do tipo. A sugestão de líderes os leva a fazer muitas dessas coisas. Muitas delas seriam boas, se não fosse com a intenção de comprar ou negociar com Deus. E assim, eles continuam trabalhando como burros cegos em um moinho. Mas fazem algum progresso real? Dirijo-me a alguma pessoa assim aqui. Não vos culpo pelo que fazeis, mas vos censuro pelo motivo pelo qual fazeis. Se sonhais que estás vos salvando assim, lembrai-vos de que vossos atos são egoístas e que não há nada de bom neles. Podem ser boas coisas em si mesmos,
Mas, como são feitos não para Deus, mas evidentemente com o objetivo de vosso próprio bem-estar, são feitos para vós mesmos, e ele não pode, portanto, aceitá-los. Que não haja feitos esplêndidos de caridade, nunca tão maravilhosas mortificações da carne, nunca tão devota frequência às orações diárias. Elas não valem nada diante de Deus quando procedem de um coração autojusto. Longe com elas, longe com todas elas, são escória e esterco diante do Altíssimo, se as trouxerdes a Ele com o intuito de comprar a salvação assim ou qualquer outra coisa dele. Não, deveis ter acabado com essas coisas e confiar somente em Jesus. Quando o homem pode dizer, estou salvo, Cristo é meu, então ele pode servir a Deus aceitavelmente, e suas ações serão recebidas por meio de Cristo Jesus. Agora, para esse nosso último ponto, parece-me que nosso texto pode ser um teste de nosso estado espiritual. Irmãos em Cristo Jesus, posso solenemente pedir-vos agora para colocar vossas almas na balança por alguns minutos, por meio de autoexame? O que podemos, eu e vós, dizer em relação a nossas vidas desde que conhecemos o Senhor? Temos vivido para Cristo? Ousamos tomar o lema do apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro? Ó amados, não é o que fazemos, tanto quanto com qual objetivo fazemos. Pois cada caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o coração. Em nossos corações temos desejado servi-lo. Ouço alguém dizer, era pouco o que eu podia fazer, Senhor. Eu era pobre, não podia lhe dar ouro. Eu era sem instrução, não podia lhe dar palavras. Ah, meus irmãos, é possível que o que pudeste fazer seja mais aceitável do que o que alguns outros fizeram. Se puderes dizer, não desejei minha própria honra. Eu estava contente em ser humilde, em ser obscuro, em ser desconhecido e esquecido. Se pudesse apenas exaltá-lo e louvá-lo em minha pequena esfera e fazê-lo glorioso entre os homens. Temo, amados irmãos, que alguns de nós façamos pouco por Cristo, mesmo exteriormente, e me envergonho de confessar que nesse pouco que fazemos há tanto que é estragado por nossa preocupação com o eu. Não temos às vezes orado na reunião de oração com a intenção de sermos considerados homens talentosos, espirituais. Não nos juntamos a uma determinada igreja para que pudéssemos ser um pouco mais bem pensados, respeitados, ou porque pensamos que lá teríamos mais oportunidades. Podemos não ter trabalhado mais abundantemente para que houvesse o sussurro, fulano é um cristão florescente, um homem útil. Não nos elogiamos assim. Bem, as pessoas pensam muito bem de mim, dizem tal e deve estar tudo bem. Não estamos contrabandeando sobre a fronteira algumas das mercadorias do orgulho? Foi recentemente observado, e não antes que fosse necessário, que esta é uma era em que a palavra orgulho significa o que nunca significou antes. Se ouve cavalheiros no palanque dizerem, estou orgulhoso. Ouves o próprio ministro ao falar de algo que foi feito para ele, estou orgulhoso. As palavras estou orgulhoso não significam nenhum mal agora, porque esquecemos que o orgulho de qualquer forma e em todas as formas é detestável aos olhos de Deus. A Bíblia em nenhuma circunstância diz orgulhai-vos. Falamos de um orgulho decente. Vi uma boa moça outro dia, ousaria dizer que ela está aqui esta manhã, e ela me disse que não podia vir agora aos domingos porque suas roupas estavam ficando tão ruins, e ela disse, pensei que era um orgulho decente ficar fora. E eu disse, não, minha irmã, nenhum orgulho é decente. A vi no último dia de domingo, lá embaixo, e não tem dúvidas de que ela desfrutou do que foi dito tanto em seu vestido de algodão, como faria se pudesse ter usado seu vestido de seda. Todo orgulho é indecente. Alguns domingos atrás, quando tivemos o luto pelo príncipe Albert, algumas pessoas não puderam ir à igreja porque as costureiras estavam tão ocupadas que não puderam preparar suas vestes pretas. E chamou-se de orgulho decente que os manteve em casa. Mas eu digo novamente que foi orgulho indecente. Orgulho indecente que o Senhor Deus dos exércitos abomina. Devíamos ter acabado com esses orgulhos, mas ainda assim temo que o orgulho tenha se misturado tanto com tudo o que fizemos e manchado nossos melhores atos que temos motivo para clamar nesta manhã. Todas as nossas justiças são como trapos imundos. Senhor, tem misericórdia de nós, por amor de Jesus. A outra flecha me aljava e ela deve ser lançada. Ai, ai. Dirijo-me a alguns esta manhã que nunca fizeram nada por Deus em suas vidas,
para quem não faria diferença se não houvesse Deus, exceto que ficariam antes felizes do que o contrário. Um homem, marca isso, feito à imagem de seu Criador, e ainda assim nunca disse uma boa palavra por seu Criador. O fôlego em suas narinas esta manhã é um presente de Deus. Os confortos de seu lar são presentes da liberalidade do Deus que o fez, e ainda assim ele nunca fez nada por esse Deus em sua vida. Toque-o no ponto do que ele fez pelo homem, e ele pode ter feito muito. Deixe os homens aplaudi-lo. Se um grande general ganhou batalhas para os homens, deixe os homens honrá-lo. Se um filantropo fez muito pelos homens, deixe os homens serem gratos. Se você passou seu tempo para a sua família, deixe sua família agradecer-lhe. Mas há alguns aqui que não fizeram nada por Deus. Ouça, ó céus, e dê ouvidos, ó terra. Eu alimentei e criei filhos, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu senhor, mas eles não conhecem, nem consideram. Isso é o que diz o profeta do Senhor. Um homem não manteria nem mesmo um cachorro que nunca olhasse para ele com gratidão, nunca pulasse ao redor de seus pés com alegria por sua liberalidade. E ainda assim aqui estão homens mais brutais do que seus próprios cães, alimentados por Deus e nunca agradecidos a Ele. Nunca fizeram nada por Ele em toda a sua vida. Eu sei que há muitos aqui que, se suas consciências não dormem, devem ficar convencidos disso. Novamente repito, não vos tocamos no ponto do que fizeste pelo homem, mas deixai-me lembrar-vos que o homem não vos fez, que não são vossas obras para os outros que podem vos salvar, não é vossa nação que pode salvar vossa alma, é Deus, e ainda assim o esquecestes, e Ele não está em todos os vossos pensamentos. Podeis ir para a cama sem uma oração a Ele, podeis levantar de manhã sem um hino de gratidão. Um Deus esquecido em seu próprio mundo, um Deus desconhecido por sua própria criatura, um Deus, e que Deus, tão bom, tão gracioso, tão terno, tão amoroso, um Deus que deu seu próprio filho para morrer, e ainda assim, por sua própria criatura tão levemente considerado, que não lhe dá uma palavra ou pensamento. Bem, alma, bem, pecador, que misericórdia é que Deus não vos esqueceu. Se Ele tivesse esquecido de vos dar o vosso pão, onde estarias? Se Ele tivesse esquecido de deixar o sol brilhar sobre ti, se Ele tivesse esquecido de deixar os campos produzirem suas colheitas, se Ele tivesse esquecido de manter longe a febre, se Ele tivesse esquecido de ti quando estavas deitado no ano passado numa cama doente, ou quando estavas naquela tempestade no mar e o vento arrancara o mastro, ou quando tua arma explodira em tua mão, estarias uivando no inferno agora, mas Ele não te esqueceu e ainda estás vivo. Ó, que sua longanimidade te leve ao arrependimento por teres vivido como se não houvesse Deus para amar, e tu mesmo a única coisa que vale a pena cuidar. Mas, alma, deixe-me lembrar-te que a longanimidade não dura para sempre. Os juízes romanos eram acompanhados por lictores, como sabeis. Esses lictores carregavam sobre seus ombros um feixe de varas e no centro um machado. Agora, quando o juiz condenava alguém a ser espancado pelas varas, sempre acontecia a seguinte cena: as varas estavam amarradas com tiras de couro, que eram amarradas muitas vezes. Quando o juiz condenava o homem a ser espancado, suas costas eram descobertas. O lictor então desamarrava um nó e depois outro e outro, o que levava algum tempo. E durante todo esse tempo o juiz estava olhando para o rosto da pessoa a ser açoitada, observando se via dureza de coração e rebelião ali. Então os golpes vinham pesados, e talvez o machado seguisse. Mas se ele olhasse no rosto do criminoso e visse arrependimento expresso ali, muitas vezes acontecia que antes que o último nó fosse desamarrado, o juiz diria: a punição está perdoada, amarre as varas novamente. Agora, vós que esquecestes Deus, lembrai-vos também que suas varas estão amarradas com muitos nós. Muitos desses nós foram desatados para alguns de vós. 6 anos atrás, estavas doente com a cólera. Houve um nó desatado então. Antes disso, tivestes muitos avisos que foram como afrouxamentos dos nós. E agora, esta manhã, os dedos da justiça eterna estão desatando outros dos nós. Pecador, pode ser que seja o último, e Deus está olhando em teu rosto agora. E o que Ele vê ali? Ele vê uma testa de bronze. Teu coração está dizendo: amei o prazer e após ele irei.
então é possível que a justiça desate o último nó, e então vem o machado. Acautelai-vos, pecador. Quando uma vez o machado de Deus for tomado, não podereis escapar dele. Ele vos esmagará em pedaços, e não há quem vos livre. Ó Deus de misericórdia, toca o coração do pecador e faz-o arrepender-se. Constrange-o a sentir sua necessidade de Cristo. Senhor, conduze-o a Jesus, e então as varas nunca serão desatadas, e ele nunca será golpeado. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.